Oi, Libra! Vocês também? Eu espero que sim. Se você não me conhece, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Bruna, esse é o Taropia. Vamos lá para a sua leitura intuitiva, coletiva e atemporal. Pode ressoar para Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, qualquer posicionamento que você tenha forte lá no seu mapa, tá? Caso nada dessa leitura faça sentido com o seu momento, solta, dá uma olhada em outra leitura, dá uma olhada nos outros posicionamentos, só não força na sua energia o que não é pra você, tá bom? Pode ser que apareçam mensagens picotadas aqui, cada uma pra uma pessoa diferente, são muitas energias, né? Tudo bem. Portão do artista, Libra. Centro energético é a garganta, comunicação, chakra laríngeo, né? Você já se censurou por timidez ou dificuldade de se comunicar com as suas emoções? Mesmo que seja desafiador, saiba que a sua vulnerabilidade é um dom. Perdão. Que quando compartilhado no momento certo, tem a capacidade de gerar conexão profunda com as pessoas, expresse suas emoções por meio da poesia e da arte. Não somente poesia e arte, né? Música, dança. Lado luz, articulação emocional, expressão artística, vulnerabilidade. O lado sombra, falar impulsivamente. Vixe, eu já fiz isso tantas vezes. Ou deixar que a hesitação paralise você. Para se conectar com essa energia, sua frase de poder é: minhas emoções têm o poder de criar conexões profundas. Portão do artista. Se você printar, me marca lá, @taropia11, nas outras redes sociais. E no fundo, portão do impacto. Caramba! Olha, portão do impacto, ele fala também do plexo solar. São duas energias que falam de comunicação e criatividade. O portão do artista, ele também usa muito da criatividade, mas ele usa da criatividade como um meio de se expressar. Já o portão do impacto, ele fala assim: você nega os seus conflitos ou foge deles? Os atritos são necessários para polir um diamante. Essa energia pode ser áspera, mas talvez seja a porta de entrada para a sua paz interior. É necessário ampliar sua perspectiva e dizer sim para o desconforto, que faz parte do processo de evolução. Aqui a gente está falando da expressão, ou seja, se você se censura de uma certa forma, censura a sua espontaneidade, a sua comunicação, censura a sua forma de se expressar, seja por qualquer meio artístico, enfim. Aqui a gente está falando de algum bloqueio que você tem por medo de não ser aceito. O que isso significa? Vamos lá. Minha filha tem um dom. Ela tem um dom artístico. Só que existem pessoas boas e existem pessoas não tão boas assim, né? Tem aquelas pessoas que dizem que criticam, aliás, que dizem que dão conselhos, mas são uma crítica. Então, mas você vai fazer faculdade de arte, mas arte não dá futuro. Você vai fazer teatro, nossa, mas é tão difícil entrar. Você entende? Então, por medo do julgamento das pessoas, você acaba se polindo, você acaba se enclausurando. E isso não é bom, isso não é legal. Vou contar uma historinha para vocês aqui. Meu desejo, desde criança, era ser médica. Eu tinha um chamado extremamente profundo para lidar com pessoas, para ajudar pessoas. Meu avô, que Deus o tenha, ele era uma pessoa muito cética. Por mais que ele seja espírita, kardecista, né, ele sempre foi a vida inteira, frequentava centro espírita, ele usava muito a visão dele, e não é uma visão errada, era uma visão limitada. Então, na vida dele nada foi fácil, na vida dele nada foi de mão beijada. Para ele falava, não, mas você vai ser médica, mas você vai ter que lidar com criança, você vai ter que lidar... Despertou de uma certa forma na minha consciência, só que entenda que eu tinha 10 anos, 9. Então, assim, despertou na minha consciência um lado assim, poxa, realmente eu vou ter que ver de tudo.
Aí ele falava assim, não, mas tem que estudar e não pode, né, abandonar as coisas, porque você tem que viver, faculdade é cara e tem que trabalhar. Então eu coloquei para mim como uma crença limitante por muito tempo que eu não poderia trabalhar com o meu propósito, com aquilo que eu sempre quis, com aquilo que eu sempre amei, que eu sempre achei incrível. E isso perdurou por muito tempo na minha vida, até hoje eu acho que é uma profissão incrível, assim como todas as outras, né? Mas se não fosse aquilo, não ia ser mais nada. E eu nunca fiz faculdade na vida. Nunca. Porque se não fosse faculdade de medicina, não ia ser outra. Até que eu descobri o tarô. E eu descobri como ajudar as pessoas, não de uma forma física. Porque eu entendo muito, né? Eu tenho facilidade de entender esse lado por vivências minhas. E principalmente na parte física, quando alguém está doente, alguma coisa, eu quero saber como aquela doença entra, como ela funciona, o que, que causa, o que, que ajuda, entende? Então, minha vida ela ficou travada por muito tempo por causa de um propósito negado. Eu me enclausurei, né? 6 minutos eu tô falando de uma carta. Eu me enclausurei e hoje eu encontrei o meu propósito para ajudar pessoas por um outro meio. Porque sim, eu peguei aquilo para minha vida, sim, virou uma crença ancestral, eu assinei um contrato sem saber e nunca fiz faculdade, né? Minha vida foi toda travada a vida inteira, não por culpa do meu avô, mas porque eu peguei aquilo como verdade para mim. Então toda vez que eu falava assim, ah, eu quero ser médica, travava. Eu não posso ser médica. Eu tenho que trabalhar. Eu trabalhei desde muito cedo, sabe? Trabalhei desde os 14 anos, 14 para 15, fazendo pequenos serviços, né? Trabalhei com um escritório de advocacia, eu era ajudante ali, então durante muito tempo eu entendi que aquilo não era para mim porque não fazia parte da minha realidade. Eu não tinha como pagar uma faculdade, eu não tinha como fazer curso. O Enem eu não consegui passar, faltou muito pouco para eu passar para conseguir, sei lá, uma farmácia, enfim, algo que ficasse ali no meio, sabe? Mas não era aquilo, era medicina. Então, gente, isso vale até para as mães e para os pais. Não censure os sonhos das suas crianças. Isso traz, por um longo tempo, e até que aquela criança consiga se libertar, isso traz por um longo tempo uma bagagem muito grande. Certo? Não sei porque eu tinha que falar isso. Hoje em dia eu ressignifiquei, já fiz a cura ancestral, mas pegou por muito tempo. Espírito do fogo. Não, guardião do fogo, espírito. Eu tô viajando. Acenda suas paixões. Forte, né? No fundo, seja dedicado e comprometido. Uau! Só conversou com tudo que a gente falou até agora. O plexo solar e o chakra laríngeo, eles são dois chakras que trabalham em conjunto. Não que todos não trabalham em conjunto, todos eles trabalham, mas assim, esses dois em específico, para missão e propósito de vida, devem ser trabalhados, tá? Qual a situação atual de Libra? 10 de copas, a temperança e o eremita. Mais uma. Uau! As de espadas. Tudo que a gente já falou até agora, com plus. Tem uma oportunidade chegando para vocês aí. No fundo, a rainha de espadas. Vamos lá. Essas cartas aqui eu posso mostrar, as outras não dá, porque tem umas nudezes, né? E o YouTube não gosta. A temperança. O eremita. As de espadas. E a... Nossa! A rainha de espadas com o mago. É um poder de manifestação tão grande que você tem aqui, Libra.
Seguinte, falei da família, né? Só que assim, pode ser que alguém esteja passando por isso, pode ser que alguém já passou. Pretendo fazer vídeos, tá? Explicando mais sobre a minha vivência, mais sobre tudo que eu aprendi. A minha espiritualidade é completamente livre, então não tem dogmas, mas aqui eu vejo fortemente vocês com um poder de manifestação muito grande a partir de um centramento. Eu falei sobre equilibrar os chakras e essa carta aqui, ela me traz esse equilíbrio, né? A temperança nessa carta, ela me traz esse equilíbrio, esse centramento, todos os chakras devidamente alinhados. Aqui a gente está falando forte de uma ancestralidade que está pedindo para você fugir, sabe? Desse padrão que foi inserido para você ou que você, sei lá, viu em algum local. Aqui a gente está falando de algo que foi inserido dentro da sua mente, dentro da sua cabeça, tá? E que as respostas para que você consiga fugir desse padrão, se libertar desse padrão, elas estão dentro de você. Só que ela não vem à toa, ela vem guiada pela espiritualidade, tá? Aqui é como se uma oportunidade chegasse para você. Ah, então não tá focando, focou. É difícil o foco hoje, né? Uma oportunidade chegasse para você através da sua consciência. A rainha de espadas, ela é uma rainha sábia. Ela é meio dura às vezes, né? Então tomem cuidado com isso. Com se endurecer, com o tomar para si o que não é seu. A rainha de espadas, ela é a rainha viúva, digamos assim, né? Ela teve que lutar por ela mesma, ela teve que lutar pelo povo. Ela é uma rainha extremamente, eu não diria cruel, mas é uma rainha seca. Ainda não é seca a palavra, ela se cobra muito. Por quê? Porque pessoas dependem dela. Então casa muito. Agora eu entendi o porquê que eu tive que falar daquilo, né? Da minha vida. Eu não gosto de falar muito da minha vida, não, mas aqui a gente foi longe. É como se pessoas dependessem dela, pessoas precisassem dela. Só que as pessoas, elas vão continuar vivendo com ou sem a Rainha de Espadas. Então aqui é como se você tivesse que olhar para tudo isso com um olhar um pouco mais sábio, com um olhar um pouco mais estrategista, sabe? Minha mãe, por exemplo, ela não faz nada. Ela não vai no mercado, ela não vai no banco, ela não paga as contas, ela paga, né? Mas assim, eu tenho que correr atrás. Ela precisa tirar um documento, já está há anos vencido, há muitos anos vencido, e ela não tira o documento, porque ela não quer, né? Que eu já me disponibilizei várias vezes para marcar para ela, mas ela não vai sozinha, né? Então, assim, são pessoas que conseguem sobreviver sem você, mas preferem depender de você e você carrega isso com você. É como se você fosse se sentisse responsável por pessoas dentro da sua família ou dentro do seu convívio, pode ser amigos de longa data, pode ser a gente não conta filho aqui, até porque não tem nenhum pajem, né? Mas podem ser pessoas já crescidas que conseguem muito bem se virar sozinho, mas não fazem porque você tá ali, né? Então aqui eu vejo uma oportunidade se abrindo dentro de uma chance, uma oportunidade, algo que se abre para você. É como se algo se esclarecesse, sabe? Você precisa encontrar essa sabedoria dentro de você, não tá fora, tá dentro. Equilibre seus chakras, faça uma meditaçãozinha aí nos momentos. 5 minutos por dia, gente. E não é aquela coisa de. Desculpa. De vou silenciar a mente, vou ficar aqui pensando em vários nada, vou ficar no vácuo profundo. Não. É você se ouvir. A meditação é você se ouvir, é entender como está o padrão dos seus pensamentos. Entende? Os enamorados.
8 de copas. Rainha de bastos no fundo do deck, 6 de espadas, 9 de copas, tá? Para você conseguir encontrar esse centramento, algumas renúncias vão ter que ser feitas, tá? Algumas escolhas. E cada escolha inclui uma renúncia. Basicamente, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui os enamorados. Tampando a nudez dos bichinhos, ó. É que nem sempre eu lembro de tampar a nudez, né? Então, vai as cartas assim. E o 8 de copas. Aqui a gente fala que cada escolha é uma renúncia. E aqui as escolhas não é abandonar a família, tá, gente? Não é assim. É se posicionar. O seu livre-arbítrio tá aí. Ninguém. A família, quando a gente fala família, a gente está falando de família de criação, a gente está falando de família de sangue, a gente está falando da família ancestral, né, que trouxe esse padrão com você. As avós, os avós que falavam, né, as coisas, porque no tempo deles era outro, né? Então aqui a gente está falando de coisas, pessoas, enfim, situações em que você precisa renunciar, tá? Para você conseguir uma felicidade plena, para você conseguir aquela vida do comercial de margarina, para você seguir o seu propósito, é necessário fazer algumas renúncias. Você pode fazer algo por essas pessoas nesse momento, se for uma questão, né, como eu citei aqui, que pessoas dependem de você, mas não dependem exatamente, elas conseguem fazer as coisas sozinhas, se posicione. Nesse momento eu não consigo fazer. Olha, a gente vai ter que fazer de uma outra forma. Olha, eu tenho assim, 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 meu espaço na agenda é esse aqui. Se quiser, se não quiser, vai sozinho, vai sozinha, sabe? Mas não é abandonar a família, é um se posicionar dentro da família. Você não é a sua família, você é você. A gente faz parte de um. A gente faz parte de uma egrégora, a gente faz parte de uma mônada, mas a gente é um ser individual. Então a gente tem sim os propósitos com o coletivo de ajudar, de, né, encaixar ali no meio, de desenvolver aquelas pessoas, de ensinar algumas coisas. Temos esse propósito, mas a gente também tem o nosso propósito como indivíduo, né? E eu vejo vocês retomando esse poder pessoal aqui para vocês. Reacendendo essa paixão. 4 de espadas. 4 de espadas. Cavaleiro de bastos. E é um impulso que você vai tomar que vai te levar. Olha a estrela. A cura. Ai, gente, ó. É a estrela, tá? Tá escrito estrela aqui. Falei que eu esqueci de tampar as coisas? Vou parar de mostrar as cartas. 4 de espadas com cavaleiro de bastos, debaixo da temperança, a gente está falando aqui que esse centramento, esse ponto de equilíbrio, ele vem através de uma preparação, ele não vai ser de uma hora para outra, mas quando ele acontecer, meu amor, você vai seguir num flow, num fluxo tão grande. E aqui a estrela no fundo do deck é uma abertura, também é uma cura, né? A estrela também fala de cura, mas ela fala de abertura de caminhos, tá? É carta de aquário. E aquário aqui a gente está falando de Urano. Então, meu amor, o coletivo vai se beneficiar com essa sua decisão, tá? E aí entramos naquela questão de karma. Vou fazer um vídeo somente sobre isso, mas o karma, ele existe, gente. A lei de causa e efeito não tem como, tá nas 12 leis universais, não tem como fugir disso. Mas é o seu pensamento. Tem uma frase do Hélio Couto que ele fala: entra, debita, sai, acredita. O Hélio Couto ele fala disso quando a gente faz alguma ação ou recebe algo de alguém ou do universo, a gente debita. Então a gente se sente devedor. Isso pode ser pro lado bom ou pro lado mal, tá? Mas quando a gente faz uma boa ação, acredita. Então, essas boas ações que você vai fazer, seguindo o seu propósito, várias pessoas se beneficiam, tá? Momento de preparação muito sério para vocês. Rei de espadas. Rei de espadas. E Pagem de ouros.
Tá vendo como é um momento de planejamento? 9 de ouros no fundo do deck. Ó, momento de planejamento. Eu vejo você se jogando aqui, o eremita apareceu de novo no fundo do deck. E assim, através da sua sabedoria, temos um rei e uma rainha de espadas aqui, mas através de uma sabedoria que ela começa a fluir dentro de você, você sai dessa conotação de se sentir explorado para começar a explorar. Não outras pessoas, pelo amor de Deus, gente, não é isso. Mas sabe aquela posição de vítima que a gente se coloca? Poxa, eu faço tudo, eu organizo tudo, tudo mais, mas ninguém me ajuda? Você sai dessa posição de vítima e você começa a explorar novos caminhos, novas oportunidades, é como se um leque de oportunidades se abrisse para vocês, sabe? É como se vocês estivessem enclausurados seguindo aquele mesmo caminho toda a vida, tudo mais. E aqui é como se a partir do momento em que você entende, né, quais esses padrões que você está seguindo da sua família, quais esses padrões que foram encracados dentro da sua cabeça, como que você pode ajudar o todo? Como que você pode se beneficiar, se ajudar? Eu vejo vocês aqui com um dom extremamente grande, se comprometendo com algo e ajudando o todo. E isso vai trazer para vocês novas oportunidades. Eu tenho 9 de ouros aqui, gente. Aqui é vocês se beneficiando financeiramente, mas também materialmente. A sua saúde fica melhor, a sua vitalidade fica melhor, é como se tudo se equilibrasse. Sabe quando você está naquela noite escura da alma, que você encontra seu propósito e você fala, é isso que eu amo fazer, eu gosto de fazer pintura, eu vou fazer pintura. Sabe? Eu não vou conseguir viver disso nos primeiros meses, mas eu vou dar um jeito de viver disso o resto da minha vida. Eu vou beneficiar alguém com essas pinturas. Entende? As de espadas. Vai virar. Vai virar também. 2 de ouros. E o 2 de espadas. Mas assim, rei de ouros, ou rei de ouros, ó, rei de copas no fundo do deck, sai de baixo, a temperança de novo. É livre-arbítrio. É uma escolha difícil, é uma escolha dura, não vai ser fácil. 2 de espadas falam que vocês tendem a partir dessa oportunidade que aparece para vocês, vocês começam a colocar muitas coisas na balança, né? E a partir do momento em que vocês colocam muitas coisas na balança, o seu emocional vai ser mexido também, porque até então você estava muito no racional. Muitas cartas de espadas aqui, vocês estavam muito no racional. Então, é como se vocês conseguissem entender o propósito disso tudo, mas vai ser duro mexer. Vai ser duro falar para minha mãe, por exemplo, que eu não posso ir no mercado no dia que ela quer. Vai ser duro falar para o meu avô, que Deus o tenha, que a vida na época dele era difícil, mas hoje em dia as coisas estão diferentes e tudo é questão de escolha. Tudo aqui é questão de escolha. Você vai, a mensagem principal aqui é: você vai querer continuar vivendo com a sua vida travada, vivendo para pagar boleto, fazendo o que você odeia fazer, se colocando para a sociedade como uma pessoa que só quer pagar boleto e assistir Big Brother? Ou você vai querer viver o seu propósito de alma, trabalhar e ser feliz com o que você trabalha? Ajudar a você e as outras pessoas, ajudar a sua ancestralidade a se libertar. Você veio aqui para libertar a sua ancestralidade, a viver a sua paixão. Acenda esse fogo dentro de você. Sabe, o portão do artista, ele fala exatamente isso. Não é algo fácil, é impacto. É impacto, gente. E eu falo, foi fácil para mim? Não. A minha família acha que eu sou louca. Porque eu vivi a vida inteira. Eu trabalhava como assistente administrativo, porque eu vivi isso, né? Eu fiz curso técnico para poder trabalhar nesse meio.
né? Foi um curso técnico, profissionalizante, na verdade. Fiz esse curso profissionalizante, trabalhei até a minha filha nascer. Minha filha nasceu, eu fui para o telemarketing, porque eu precisava de mais tempo com ela. Eu gostava de um? Não. Eu gostava do telemarketing? Também não. Abandonei tudo e eu fui seguir meu propósito de viver de tarô. Porque eu estou ajudando outras pessoas. Isso me faz feliz. Abrir a consciência dessas pessoas, abrir a mente, expandir um pouco e fazê-las entenderem que a vida não é só pagar boleto. A gente tem responsabilidade sim aqui, mas é a gente que faz a nossa felicidade. Não foi fácil. Foram meses e meses e meses pensando como, porque eu nunca tive mente empreendedora, gente. Então foram meses e meses pensando como que eu ia fazer isso, como que eu ia expandir. E eu fui sendo guiada pela minha espiritualidade. Entendeu? Não foi de uma hora para outra, foi uma construção, mas hoje em dia eu sou feliz trabalhando com isso. Entende? Então é isso, vai ser uma construção e uma desconstrução de você mesmo, mas vai ser uma construção de um futuro muito melhor para você, Libra. Siga o seu propósito, mesmo que você não consiga depender financeiramente dele agora. Começa. Começa porque você coloca o primeiro passo e as portas vão se abrindo. É o parar de se colocar, sabe, entre duas situações, entre duas pessoas, entre duas. Se a gente está falando de um relacionamento, aqui é a mesma coisa. Você não pode se anular em decorrência do que o outro quer, tá? Se a gente está falando de um trabalho, não se anule. Arruma um espaço de 1 ou 2 horas por dia. Você gosta de jogar, vai jogar. Você gosta de dançar, vai dançar. Sabe? Não é para ser ruim, é para ser tranquilo, é para ser leve. A gente que dificulta as coisas. Tá? Acho que a mensagem foi passada. Quase 30 minutos, gente, desculpa. Um beijo no coração de vocês. Eu espero que essa leitura tenha ressoado. Se ressoou, se inscreve, por favor, comenta aqui no canal. Eu esqueci de passar os recados todos. Deixa seu like. E eu agradeço pelo seu tempo, pela sua energia. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.